para mexer. Deixa eu trazer o computador para cá. Se alguém vier, eu vou aceitar aqui. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula dessa fantástica disciplina que é Química. Então, eu gostaria que vocês pegassem suas apostilas e abrissem-as na página 349. O último assunto, fechando com chave de ouro exatamente a nossa apostila 2, cálculo estequiométrico, ou simplesmente estequiometria. O que isso representa? Então, antes de entrar nos chamados cálculos químicos, vocês vão ter que lembrar um pouquinho as chamadas leis ponderais. O que é uma lei ponderal, o que é uma lei volumétrica? São leis que trabalham com massa e com volumes, são as duas grandes grandezas que vocês vão ter que mexer. Então, quando eu falo em estequiometria, é uma palavra estranha, mas ela tem um significado lindíssimo. Metria significa medida, estequio significa relação, portanto, estequiometria nada mais é do que um cálculo de relações. E há muito e muito tempo atrás você já estudava estequiometria, quer ver? Lá na primeira, segunda série, lá do ensino fundamental, a tia da matemática, não era nem professora, era a tia, falava assim: criança, se uma dúzia tem 12 ovos, 2 dúzias vai corresponder a, você se matava em contar nos dedos, 24. Se uma centena tem 100, 2 centenas e meia vai corresponder ao quê? 250. E você achava que a vida já era difícil. Mas a vida continua. Então, isso é uma estequiometria. Ou então, quando você está lá na culinária, agora, nesses tempos aí de casa, de home, você vai tentar fazer uma receita. Olha, eu vou fazer uma experiência culinária. Você pega aquela receita e faz a primeira vez. Só que na primeira vez você pensa assim, nossa, mas é muito pouco. Eu quero fazer o dobro disso. O que você faz com a receita? Você dobra todos os ingredientes. O que você acabou de fazer? Uma estequiometria. Isso é uma relação. Só que a nossa relação na química vai mexer com o mol, vai mexer com massa, vai mexer com volume, vai mexer com átomos ou moléculas. Uma dessas grandezas vocês vão ter que mexer. Só antes de entrar na estequiometria de forma rápida, é só para fazer a lembrança. Existem as 3 grandes leis, as 2 leis ponderais e a lei volumétrica. Lei de Lavoisier fala que, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ou seja, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva, tudo se transforma. Então, a primeira grande lei que deu início à estequiometria, lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. O que você coloca nos reagentes deve ter a mesma massa que nos produtos. Você não pode criar e nem destruir matéria. Toda essa massa, toda essa matéria se conserva. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a chamada lei de Proust. Na verdade, nem me importa o que está escrito aqui. Proust foi tão importante para a língua portuguesa, para a ciência, que nós temos uma palavra da língua portuguesa que foi construída em cima de Proust, que é a palavra proporção. Olha o que você vai me falar. Proporção. A palavra proporção vem derivado da lei de Proust. Ele fala aqui, numa reação química, as massas dos reagentes e as massas dos produtos obedecem uma proporção constante. Quer ver outro exemplo da lei de Proust? Nossa, é uma receita para fazer 10 brigadeiros. Mas quem em sã consciência faz só 10 brigadeiros? Eu quero fazer 20. Portanto, se a receita é para 10 e eu quero fazer 20, o que eu faço com os meus componentes? Eu dobro. O que você fez? Uma proporção. Está usando a chamada lei de Proust. Se você não consegue enxergar uma proporção, entra em cena uma das figuras, uma ferramenta matemática extremamente importante chamada regra de 3. Isso vai ser muito importante para o nosso sistema dentro da estequiometria. E aí a terceira lei é a chamada lei volumétrica. A lei volumétrica, como o nome já diz, vai trabalhar quando eu tenho apenas moléculas gasosas. Para quem lembra, na tela inicial tinha massa molar, tinha mol e tinha 22,4 litros. Lá eu vou utilizar a chamada lei volumétrica, a lei de Gay-Lussac. Eu vou fazer a leitura daqui, que isso aqui é importante. Quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Ou seja, na hora que você vai fazer o balanceamento da equação, lembra na semana passada que eu peguei algumas reações e tive que fazer o balanceamento colocando números na frente de algumas substâncias, de tal maneira que a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho nos produtos.
lei de Lavoisier. Então, quando eu estiver trabalhando com gases, os gases não têm lei de conservação volumétrica. Significa que o número que eu tenho na frente daquela molécula corresponde ao volume em litros ou mililitros daquele gás. Mas já eu vou colocar essa lei em prática, fica mais fácil para você compreender. E aí eu preciso também fazer a hipótese de Avogadro. O Avogadro, ele percebeu que é uma coisa óbvia. Os átomos, as moléculas, são coisas extremamente pequenas. Não dá para medir numa balança convencional. Porém, o Avogadro pensou assim, se eu não consigo medir a massa de um átomo ou de uma molécula, mas eu consigo medir a massa de um conjunto de átomos ou moléculas. E aí veio a chamada constante ou número de Avogadro, que vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. Já para efeito técnico, para minha aula, eu só vou utilizar o 6 vezes 10 a 23. O 0,2, embora seja um número gigantesco, ele vai ser desprezado das nossas contas, dos nossos cálculos. Então, até para facilitar as nossas operações. E aí entra em cena o nosso assunto chamado cálculo estequiométrico. Ele foi construído em cima dessas três leis. Lei de Lavoisier, massa dos reagentes, massa dos produtos. Lei de Proust, que trabalha com proporção, a famosa regra de 3 vai entrar em ação. E a lei de Gay-Lussac, que fala quando eu tiver alguma molécula no estado gasoso. Ponto, resolve o material. A primeira boa notícia. Estequiometria não é um assunto que se estuda. Estequiometria é um assunto que se pratica. Não existe matéria dentro da estequiometria para você estudar, não tem nenhuma novidade. Primeiro que o Jamal, lá nas primeiras aulas da Química D, já apresentou para vocês o mol, já apresentou para vocês a massa molar, já apresentou para vocês átomos e moléculas, então não tem novidade nenhuma. Portanto, a nossa aula encerra aqui. Só a gente vai embora? Não, acho que não. A gente vai fazer os exercícios agora. Mas estequiometria é um assunto que você não estuda, é um assunto que você pratica. Portanto, você vai ter que fazer os exercícios. É trabalho braçal. Pouco trabalho intelectual, mas grande trabalho braçal. Porém, eu gostaria, tá até aqui, deixando vocês se prepararem, que vocês anotassem esse esquema da próxima tela na sua apostila, ou para quem gosta de trabalhar com esses materiais, aquele post-it para grudar na apostila, ou coloca no seu caderno, que isso aqui é extremamente importante. Olha só o que eu vou fazer. Eu considero o assunto mais importante da química, é aquele assunto que sempre vai aparecer em qualquer tipo de vestibular. Considerando nível fácil a nível difícil, todas as provas de vestibulares do planeta, da Via Láctea, do universo, vão cobrar alguma coisa sobre estequiometria. Professor, mas não tem matéria. Eu vou colocar um pouco de matéria, só que em vez de matéria eu vou chamar de receita. Receita para você acertar uma questão de estequiometria, e não importa onde que você vai fazer essa prova. Só que no lugar de receita, eu vou chamar de roteiro. Esse roteiro apresenta 5 passos. Esses 5 passos eu gostaria que você anotasse. Embora você já tenha esse arquivo disponível lá no seu caderno do A+, está tudo lá disponível para vocês consultarem. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria muito que vocês anotassem isso na apostila, nesse papel, no caderno que vocês estão. Depois disso, já vou trazer os exercícios e nós vamos dar continuidade com esse material. Então, olha só. Para resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, devemos seguir 5 passos. Eu chamo isso de roteiro, para que você acerte a questão, não importa onde. Professor, eu vou fazer pedagogia indígena no Acre. Não tem problema, vai ter esse tipo de questão. Professor, eu vou fazer o ITA. Vai ter esse tipo de questão. E como é que resolve? Todos os exercícios se resolvem da mesma forma. Vocês vão ver os exemplos que eu vou chegar. Primeiro passo, montar a equação. Primeira boa notícia, em provas de primeira fase, em provas objetivas, normalmente a equação já vem pronta. A equação já vem montada, mas existem alguns casos em que você vai precisar fazer a montagem, principalmente quando tem ácido com base, que produz sal e ácido, sal e água, vai ter óxido que reage com água, isso pode acontecer. Mas é muito passo. Equilibrar a equação. Se você não gostar da palavra equilibrar, outra palavra chamada balanceamento da equação. Você vai balancear a equação. Ou equilibra ou balanceamento, não faz diferença. Terceiro passo, é aí que vem o segredo da estequiometria, onde que você precisa prestar atenção. Repare que eu coloquei a palavra escolher entre aspas,
porque não é você que escolhe quais são as duas moléculas pela técnica. A unidunité, se ela me escolhida é você, não é assim que funciona. O escolher, o texto diz, está escrito, não tem nada inventado. Ele vai falar assim, calcule qual é o volume de gás carbônico produzido quando eu queimo tantas toneladas de metano. Então, ele está falando no texto que você vai usar a molécula do CO2 e do metano. Calcule o volume de amônia produzida quando eu queimo tantos gramas ou quantos litros do gás nitrogênio. Ele fala com absoluta clareza quais são as duas substâncias que o exercício quer que você calcule. Só que aí vem problemas. Então, veja bem, escolher duas substâncias. Não é ao acaso, não é assim, unidunité salamingue, eu que vou verificar pela minha leitura. Porém, na hora que você escolher essa substância, a escolha também determina o uso de uma palavra. Professor, que palavra que é essa? Essa palavra, deixa eu colocar na caneta aqui, ó, eu vou colocar um marca-texto, que fica mais fácil para vocês compreenderem. Então, vejam bem, as palavras-chave que me interessam são mol, moléculas, litro, deixa eu colocar litro assim, e grama. Ou seja, as palavras-chave que vão me interessar, acho que dá para chegar bem aqui? Dá. Então, vejam bem, as palavras-chave que vão me interessar, deixa eu colocar a grama um pouquinho mais em destaque aqui, que não dá para ver. Pronto, agora ficou um pouquinho melhor. Então, vejam bem, as palavras-chave que vão me interessar são essas que eu destaquei. O mol, molécula, o volume e a massa. Eu vou chamar essas 4 palavras mágicas. Se você, no lugar de litro, aliás, no lugar de volume, quiser usar a palavra litros, não tem problema nenhum. Se no lugar da palavra massa você quiser colocar a palavra gramas, também não faz diferença nenhuma. O que eu vou usar? Essa palavra tem apenas um fundamento. Saber qual é o número correto para eu montar a estequiometria, para você montar a relação química. Então, o que acontece? Na hora que você está fazendo a leitura, o texto vai pedir para você usar 2 substâncias. Só que cada uma dessas substâncias vai ter uma palavra-chave de relação. E qual é essa palavra? Está escrita no texto. Mol, molécula ou átomos. Vai depender da tua estrutura. Se você tiver água, CO2, metano, glicose, são moléculas. Agora, se eu tiver ferro, prata, alumínio, cobre, essas estruturas são átomos, mas não interfere em nada. Moléculas barra átomos. Eu vou falar assim que fica melhor. Volume e massa. Todas as 2 substâncias que você escolheu no passo 3 vão estar relacionadas com uma dessas palavras. Ou é mol, ou é molécula, ou é volume, ou é massa. Pois bem, aí você chega no 5º passo, onde nós vamos montar a regra de 3. Porém, aí que vem um outro cuidado. 2 cuidados aqui. A escolha correta das moléculas, a escolha correta da palavra que eu vou utilizar para essa molécula, mol, molécula, volume e massa. Já vai se habituando com essas 4 palavrinhas mágicas aqui. E na hora que você vai montar a regra de 3, a primeira linha da regra de 3 só pode sair com esses valores aqui. Só pode sair com esses valores. Professor, e como é que eu vou saber qual é o valor que eu vou utilizar? E aí a palavra me ajuda. Presta bem atenção aqui, ó. Deixa eu trocar agora de cor. Vou pegar um vermelho aqui, ó. Então, vejam bem. Quando você no texto tiver a palavra mol, qual é o número que acompanha a palavra mol nessa relação? O 1. Portanto, quando o texto perguntar assim, quantos mols? Verifica a palavra mol e quando aparecer a palavra mol, você vai relacionar mol sempre com o fator unitário 1. Agora, se no teu texto aparecer átomos ou moléculas, 6 vezes 10 a 23. Se no texto pergunta assim, quantos átomos, quantas moléculas, relacione átomo e molécula com 6 vezes 10 a 23. Se aparecer volume, você vai utilizar o 22,4 litros. Porém, aqui vou dar uma pequena parada estratégica. O 22,4 litros, ele só vale se a molécula estiver no estado gasoso. Eu acho que o professor o Leonardo deve ter trabalhado a respeito disso. O 22,4 litros só vale se a molécula for gasosa. Por que me preocupa? Porque nós temos algumas substâncias do nosso dia a dia que são vendidas em litro. Por exemplo, parei num posto de combustível, abasteci meu carro e coloquei 50 litros de etanol. Coloquei 50 litros de gasolina, coloquei 50 litros de óleo diesel.
Esse litro você jamais relaciona com 22,4. Por quê? Porque o etanol é líquido, a gasolina é líquida, o óleo diesel é líquido, a água é líquida. Não posso relacionar o líquido com o 22,4. Fica bem claro isso aí. Então, para você usar o 22,4, só vale se a molécula for gasosa. E outro detalhe técnico, só vale se estiver na CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. 0 graus Celsius para a temperatura e 1 atmosfera para a pressão. Já vou chegar a uma conclusão. Professor, e se não tiver na CNTP? Se não tiver, já vai aparecer uma outra sigla lá embaixo que você vai utilizar. E quando aparecer a massa, você vai trocar a massa por um X. Professor, X não é número, para nós vai ser. O que é esse X? Esse X é a massa da molécula. Por exemplo, a água. H2O. Cada hidrogênio vale 1, vezes 2 são 2, com mais oxigênio 16, 2 com mais 16, 18 gramas por mol. Porque é para água. Se for para gás carbônico, já vai dar 44. Se for para glicose, dá 180. Se for para ácido sulfúrico, vai dar 98. Cada molécula vai ter uma massa. Aí o aluno do Apocalipse entra em ação. Professor, mas eu vou ter que decorar essas massas? Não, você não precisa decorar. Ou vai estar ao final da questão, nos dados, ou você tem uma tabela periódica para consultar. Não precisa se preocupar com esse valor de X, você monta ele na própria estrutura. Então, olha só, recordando, montou a equação, fez o balanceamento, o texto fala quais são as duas substâncias que você vai retira. Cada uma dessas moléculas tem uma palavra-chave, mas quais são as 4 palavras-chave mágicas? Mol, molécula, volume e massa. Troca essa palavra-chave pelo número correspondente na primeira de 3. Se for mol, é 1. Se for molécula, átomo, 6 vezes 10 a 23. Se for volume, 22,4. Se for massa, é o X. E aí, caso não esteja na CNTP, vocês vão ver isso nos gases, mas já vou aproveitar e fazer o gancho aqui. Caso o meu gás não esteja na CNTP, não esteja a 0 grau e 1 atmosfera, eu preciso daí utilizar o PV e NRT. Quase fazemos uma rima. É uma rima pobre, mas dá para pensar. Se não estiver na CNTP, use PV-NRT. Se não estiver na CNTP, use PV-NRT. Rima pobre, mas é o que vai acontecer na prática para esse material. Portanto, a teoria da aula de hoje está feita. Um roteiro, uma receita para você acertar estequiometria. Professor, dá um exemplo prático. Eu vou colocar um exemplo agora na tela para você começar a resolver. Então, primeiro exercício, eu tenho que copiar, deu, né? Primeiro exercício. Eu acho que dá para ler direitinho na tela. Para quem estiver no telefone, vai ter que dar um zoom ali, mas de qualquer maneira eu vou fazer a leitura. O óxido de alumínio é utilizado como antiácido. Sabendo que a reação que ocorre no estômago é a reação, a massa desse óxido que reage com 0,25 mol de ácido será de, dados, alumínio 27 e oxigênio 16. As alternativas depois a gente vai olhar. Primeiro, já fiz a leitura geral. Vamos para o nosso roteiro. Passo número 1, montar a equação. Não preciso. Repare que a nossa equação, ela está devidamente montada. Está lá a nossa equação, linda e maravilhosa. Passo 2, fazer o balanceamento da equação. Você tem 3 segundos para dizer se essa equação está ou não equilibrada. Professor, é muito rápido. Nem precisa dos 3 segundos. Dica prática. Na hora que vocês observarem as reações, perceba que aqui tem um 3, aqui tem um 2, lá tem um 6 e lá tem 1. Geralmente o 1 não aparece. Mas quando você tiver com algum número na frente de uma dessas substâncias, significa que automaticamente ela está equilibrada. Professor, mas se o exercício fazer um balanceamento errado, o problema dele, aí você entra com recurso, anula a questão. Agora, cuidado, porque eu já vi questões que está escrito no texto daí. A reação está parcialmente equilibrada, só que ele avisa que está parcialmente. Aqui, ele não comenta nada, já tem os números na frente e está equilibrado. Olha só que questão bacana essa da Federal do Rio de Janeiro. Ele já me deu a equação e já me deu o balanceamento. Agora é hora da interpretação. Agora vem a parte mais importante da estequiometria, que não é a conta, é a interpretação. Dessas substâncias, deixa eu só apagar para você enxergar aqui, ó. Dessas substâncias, você vai ter que escolher 2. Quais são as 2 que eu vou escolher? Ah, professor, umidunité. Ah, eu estou com uma sede, acho que eu vou escolher a água, e eu me simpatizei com esse AlCl3. Assim funciona? Não, não é assim que vai funcionar. Professor, como é que eu sei quais são as moléculas? Está escrito, eu não invento absolutamente nada, não escolho do além. Presta bem atenção. A massa desse óxido,
A massa desse óxido. Que óxido que ele está se referindo? Ao óxido de alumínio que ele deu no texto. Então, significa que a primeira substância que eu tenho interesse é o Al2O3. Então, a primeira substância que eu tenho interesse. Continua a sua leitura, casse a outra molécula. Desse óxido que reage com 0,25 mol de ácido. Quem é o ácido dessas três outras substâncias que eu tenho? Só pode ser o HCl. Pronto. Já sei quais são as duas substâncias que eu vou utilizar. E reparei, não estou inventando nada, está escrito no texto. A massa desse óxido, Al2O3, que reage com 0,25 mol do ácido. Já sei quais são as duas moléculas, mas para efeito de organização, o que eu vou fazer? Eu vou escolher as duas substâncias. Al2O3 e 6-DHCl. Repare que quando você for fazer o balanceamento, aquele número que é chamado de coeficiente estequiométrico, ele vem junto na regra de 3. Ele não é um enfeite. Ah, professor, aquele 6, aquele 3, se tiver um número na frente, ele vem junto na escolha das duas substâncias. Eu já escolhi. Aí, o que acontece? Muitos alunos são tanto afoitos, o nível de ansiedade é alto, já querem fazer isso. Professor, vamos fazer conta? Não, ainda não é hora de fazer conta. Eu escolhi duas substâncias. Cada uma dessas substâncias tem uma palavra-chave, tem uma palavra mágica de relação. Só que essa palavra mágica fica restrita a mol, molécula, volume e massa. É uma dessas 4 palavras que você vai utilizar para as moléculas. Então, vamos para a questão. O Al2O3, qual é a palavra-chave? A palavra-chave que você vai encontrar no texto que diz respeito ao óxido. A massa desse óxido. A massa desse óxido. Então, significa que o Al2O3 vai trabalhar com a palavra-chave massa. Agora, qual é a palavra-chave que diz respeito ao ácido? Professor, eu vou inventar. Não inventa nada, está tudo escrito. Que reage com 0,25 mol. Repare que as duas palavrinhas-chave que vão me interessar, massa, e aqui você vai usar a palavra mol. O aluno pergunta, professor, mas eu posso misturar massa com mol? Estequiometria é um cálculo de relação. Qual relação? Qualquer uma. Você pode fazer uma relação de massa com massa, mol com mol, volume com volume, massa com volume, molécula com volume. Você pode fazer qualquer relação que a estequiometria permite. Porém, agora, o segundo cuidado. O primeiro cuidado você já fez. Escolheu as duas substâncias, escolheu as duas. Agora, eu preciso relacionar essa palavra com um número. Esse número, ele tem que sair daquela relação fundamental do mol. Então, vamos lá. Quando eu tenho massa está aqui, como é que eu transformo essa massa em um número? Como é que eu vou transformar a massa? Lá naquela relação, 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas barra átomos, 22,4 litros e x gramas por mol. Qual desses números eu troco quando aparece a palavra massa? É o meu x. Como é que eu vou descobrir esse x? Repare que os dados são fornecidos. Aí, para quem tiver calculadora, ajuda lá. 2 vezes 27, 54. 3 vezes o oxigênio, 16, 48. 54 com mais 48, isso vai resultar um valor de 102 gramas. O X para o Al2O3 é 102 gramas. Agora, vejam bem, a palavra mol, agora cuidado, mol, que número lá daquela relação da tela anterior, eu troco quando tem a palavra mol, cuidado que não é molécula, molécula é 6 vezes 10 a 23, como eu estou trabalhando com mol, qual é o número que eu vou utilizar? 1 mol. 6 vezes o 1 mol. Se aqui fosse massa, 6 vezes a massa, se fosse volume, 6 vezes o 22,4, pronto, acabou a nossa questão. O professor Mancini fez a conta, acabou a nossa questão. Agora, simplesmente, é um trabalho braçal. Se 102 gramas está para 6 mols, eu quero saber qual é a massa, já sei que aqui embaixo vai o X, quando eu tiver 0,25 mol. Unidade embaixo de unidade, molécula embaixo de molécula, isso vai me dar um X. Aí você calcula isso, chega a 4,25. Porém, na hora que você chega no 4,25, você olha o conjunto de alternativas, nessa hora a letra B está brilhando, parece que tem um neon em volta. Aí você, teimoso, marca a letra B, o que acontece em seguida? Parabéns, você acaba de acertar a primeira questão de estequiometria em que você não precisa de nada para decorar.
tudo já está presente na sua memória, tudo já foi visto no decorrer do nosso curso. Então, o que nós temos? Só para repetir, para continuar com outro exercício. Montar a equação, fazer o balanceamento da equação, escolher duas substâncias, só que a escolha é o texto que determina quais são essas duas. Cada uma dessas moléculas tem uma palavra, troca essa palavra por um número, só cuidado, que quando for mol é 1, molécula 6 vezes 10 a 23, volume 22,4 e massa o x, que você determina pelos dados da questão. Ponto, resolve o material. Vou te dar outro exemplo, quer ver? Vou fazer uma questão adaptada da UniOeste, é uma prova de medicina, então você vai começar a entender a lógica. Eu vou fazer a leitura se você não conseguir enxergar, se você está no telefone. O processo de fermentação para obtenção do etanol pode ser baseado na reação simplificada não balanceada. Não balanceado. Vou até parar. Temos uma equação. Essa equação está equilibrada? Então, vamos ver. Eu tenho 12 átomos de hidrogênio e aqui só tem 6. Se na frente, nos reagentes, tem 12 e no meu produto tem 6, que número que eu vou colocar na frente da molécula que multiplicado por 6 vai ser igual a 12? Vou colocar o número 2. 2 vezes 6, 12, fecha os hidrogênios. 6 átomos de carbono para glicose, 2 vezes 2 são 4. Eu preciso de 6. Aqui já tem 4. Que número que eu vou colocar na frente do CO2 que vai fechar 4 com mais esse número para dar 6? 2. Portanto, vou colocar um 2 na frente. 2 carbonos com mais 4, 6. 6 no lado do reagente e fechou. Verifique se está certo. 6 oxigênios nos reagentes, 2 com mais 4, 6. Portanto, minha equação equilibrada. Agora, uma leitura um pouquinho mais atenta, presta bem atenção. Para que haja produção. Quando eu falo haja produção, significa que eu estou olhando aonde? No produto ou no reagente da minha reação? Para que haja produção. Só posso estar no lado direito, ou melhor, ao lado direito da minha seta, justamente porque lá estão os produtos. Produção de 920 gramas de etanol. Qual é a massa em gramas de glicose que deverá reagir? E quem reage só pode ser o reagente. Pronto, fiz a leitura. Agora vamos de maneira mais específica. Eu tenho 3 substâncias nessa reação, mas eu tenho que escolher 2. Quais são essas 2 moléculas? Para que haja a produção de 920 gramas de etanol, entre essas 2 substâncias, qual dessas 2 você acha que é o etanol? Bom, CO2 não é. Então, significa que a primeira molécula que vai me interessar é essa molécula do etanol, e repare que tem um 2 na frente, e esse 2 não é um enfeite. Qual é a massa de glicose que deverá reagir? Quem reage é o reagente, só pode ser essa molécula do C6H12O6. Para isso, vou fazer o destaque. Vou usar a glicose e 2 vezes a molécula do etanol. 2 vezes. Aquele 2 na frente não é um enfeite. Qual é a palavra-chave no texto que diz respeito à glicose? Vamos lá. Qual é a massa? A massa em gramas de glicose. Então, significa que essa glicose eu vou trabalhar com massa. 920 gramas. Gramas é uma grandeza que envolve o quê? Massa também. Professor, mas eu posso usar massa? Qualquer combinação é possível. Massa com massa, mol com mol, volume com volume, massa com volume, molécula com molécula, não me importa. Todas as combinações daqueles 4 números, do 1, do mol, 6 vezes 10 a 23, 22,4 e o x gramas, é permitido. A estequiometria permite qualquer tipo de relação. Agora, os dados são fornecidos aqui, ó, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Vou determinar a massa, 6 vezes 12, 72, com mais 12 dos hidrogênios e 6 vezes 16 dá 96, 180 gramas. Agora, só um cuidado. Tem gente que vai fazer multiplicação direta. Minha sugestão, tampe esse 2 por alguns instantes, deixa eu mais para cá, e multiplique. Quanto que dá o C2H6O? Vamos fazer primeiramente essa continha. Então, você vai fazer 2 vezes a massa desse C2H6O. 2 vezes 12 dá 24, com mais 6 dos hidrogênios dá 30, com mais 16, 46. Portanto, 2 vezes 46. Vá no texto e veja a pergunta. Para que haja produção de 920 gramas de etanol. Então, significa que os 920 gramas que eu vou deixar em azul do texto estão para X. Aí você vai fazer a continha e vai chegar nos 1.800 gramas. Uma prova discursiva que facilmente seria entregue para você e você certamente faria parte da resolução. E repare,
Compare o método da questão anterior, que era da Federal do Rio de Janeiro. Você usava a mesma técnica. Escolher duas substâncias, cada substância tem uma palavra-chave, mol, molécula, volume, massa, troca essa palavra por um número. Se for mol é 1, se for molécula 6 vezes 10 é 23, se for volume 22,4, se for massa é x. Acabou. Monta a regra de 3 e calcula. Agora, vamos evoluir um pouquinho. Existem alguns casos especiais. Você está pensando assim, professor, vai complicar minha vida. Não vai complicar coisa nenhuma. Primeiro passo, rendimento de uma reação. Vou dar um exemplo de casa, é um exemplo assim bem abrangente, mas dá para ter uma ideia de como acontece no mundo dos laboratórios, no mundo da química. Imagine que você vai estourar pipoca. É vontade, vai sentir o cheiro da pipoca. Aí você, é lógico que ninguém vai fazer isso, mas imagine que você conte 100 gramas de pipoca e coloque os 100 gramas dentro da pipoqueira. A pergunta que eu faço é, todos os grãos de pipoca estouram? Não, lógico que não, nem todos estouram. Então eu posso medir o rendimento de uma reação do estouro da pipoca. Então eu vou colocar 100 grãos dentro da pipoqueira, vou colocar óleo, procedimento básico. Aí estoura as pipocas, você começa a comer as pipocas que estouraram e você percebe que ao final do processo sobraram 15 grãos que não estouraram. Qual é o rendimento de estouro de pipoca daquela marca? 85%. Só que como é que você vai saber o rendimento? Depois que a reação aconteceu. Então, quando eu falo em rendimento, eu vou falar em porcentagem. E quando eu falar em rendimento, você vai fazer uma outra regrinha de 3, depois que você obteve o primeiro valor. Professor, tem como exemplificar? Sim, dá um exemplo nesse próximo exercício que eu vou colocar. Vou pegar um vestibular bem mequetrefe, qualquer Zé Ruela passa uma tal de Unicamp, não sei se vocês já ouviram falar. Professor, mas a gente vai fazer já Unicamp, não importa o vestibular que você venha fazer, todas as questões de estequiometria se resolvem da mesma maneira. Então, vamos lá. Na obtenção de álcool a partir da sacarose, conforme uma reação. Repare, nós temos uma reação. Dá para ver ela bem lá? Vou destacar. Já vou parar. Eu já tenho um 4 e um 4 na frente da água e na frente do etanol. Então, significa que automaticamente a minha reação já está equilibrada. Já ganhei o passo 1, já ganhei o passo 2 de brinde da Unicamp. Vou continuar. Deixa eu só apagar agora, porque você já viu que está equilibrado. Admitindo que o rendimento da reação seja de 80%. O rendimento da reação é de 80%. Isso é um enfeite de questão, é um tal de distrator? Não é não. Ele vai participar da nossa conta depois que você fizer a conta principal. Depois, deixa lá. Calcule a massa de etanol. Calcule a massa de etanol obtida. Se é obtida, está nos produtos da reação. Aí você tem ou gás carbônico ou etanol. Então, significa que a primeira molécula que eu vou ter interesse, 4 vezes a molécula do etanol. Acho que consegue enxergar bem dali. A outra parte, continua. Obtida a partir de 10 mols de sacarose. Se é a partir de, estou falando do reagente. Só que eu tenho água e uma outra molécula. A água não é. Portanto, quem é a sacarose? O C12H22O11. Bom, acabei de fazer. Eu achei as duas substâncias que vão me interessar. A sacarose e o etanol. Professor, como é que você chegou nessa conclusão? Está escrito no texto. Ele quer saber, calcule a massa de etanol obtida a partir de 10 mols de sacarose. Ele fala em álcool e fala em sacarose. Pois bem, não é hora de fazer conta ainda. Cada uma dessas substâncias tem uma palavra-chave de relação. Volta para o texto. A sacarose está aqui. Eu coloco geralmente na ordem da reação para evitar confusão. A sacarose, qual é a palavra-chave no texto que diz respeito à sacarose? A sacarose você está relacionando com a palavra mol. A sacarose, eu estou usando a palavra mol. E a pergunta, calcule a massa de etanol. Professor, eu posso relacionar mol com massa? Pode relacionar qualquer uma dessas unidades. Quando eu falo em mol, volta naquela linha matemática. Qual é o número que acompanha a palavra mol naquela relação? O 1. Cuidado que 6 vezes 10 a 23, se tiver escrito molécula ou átomo, mas não está escrito molécula, está escrito mol, portanto é 1. 4 vezes a massa do etanol, inclusive essa molécula foi a mesma molécula do exercício anterior, eu já decorei da 46. Então, 1 mol está para 4 vezes 46. Como eu tenho 10 mols, esses 10 mols vão me dar um valor de X. E esse X vai chegar a 1840. Aí o que acontece? O aluno olha o conjunto de alternativas,
a letra A brilha, como se tivesse neon em volta. Você marca a letra A e o que acontece em seguida? Não está errado o que você fez, mas você não acertou a questão. Por quê? Porque você omitiu, esqueceu de um dado que os 1.840 gramas deveriam ser, se o rendimento fosse de 100%. Mas ele não é 100%. O que você vai ter? Um rendimento de 80%. Portanto, 1.840 está para 100, 80% está para Y, e esse Y vai me dar 1.472 gramas. Então, o que vai aumentar agora nesse primeiro caso especial? Uma porcentagem extra, só. É a única coisa que você vai ter a mais. Uma porcentagem extra. Então, quando aparecer a palavra rendimento, sempre termina a tua estequiometria clássica, como se nada tivesse acontecendo, e faz uma outra regrinha de 3 para trabalhar com essa porcentagem. Pronto, resolve esse sistema. Agora, o outro exercício. Só existem 2 exercícios de rendimento e pureza. Um quando tem a pureza, o rendimento na questão, e outro quando ele pede o rendimento, que é uma coisa muito comum na indústria, para quem vai para a indústria, para essa parte de exatas e tecnológicas. A questão é essa aqui. O óxido nitroso é usado como anestésico em partos. A sua obtenção é dada pela reação apresentada na equação abaixo. Temos uma equação aí. Aí o que você vai ter? Nessa equação, ela não está equilibrada. Perceba que não tem nenhum dado que mostre o nosso balanceamento. 4 átomos de hidrogênio e na água só tem 2. Se lá tem 4 e aqui tem 2, significa que eu vou ter que colocar um 2 na frente da água. 2 nitrogênios, fechou. 3 oxigênios, 1 com mais 2, 3 oxigênios, equação equilibrada, fechou? Vamos continuar. Se foram usados 6 gramas de nitrato de amônio, 6 gramas de nitrato de amônio. Professor, mas eu esqueci quem é o nitrato de amônio. Quem foi usado só pode ser o reagente, então significa que o nitrato de amônia é o NH4NO3, essa primeira substância. E foram obtidos 2,97 gramas de óxido de dinitrogênio. Esse está na cara. O óxido de dinitrogênio só pode ser o N2O. Achei as 2 substâncias que o texto determina. Vou colocar elas em destaque. Então, vou usar o nitrato de amônio e vou usar o N2O. Professor, vamos fazer conta? Não, não é hora de fazer conta. Ainda não é hora de fazer conta. Cada uma dessas substâncias tem uma palavra-chave. No texto, qual é a palavra-chave que está relacionando o nitrato de amônio? Eu tenho 6 gramas. 6 gramas. Gramas é uma unidade da grandeza massa. E foram produzidos 2,97 gramas. Portanto, também vou trabalhar com massa. Professor, posso? Pode. Qualquer relação é possível. Nessa questão não tem os dados, mas eu tenho tabela periódica para consultar. Então, na hora que você pegar a sua apostila e começar a fazer os exercícios desse assunto, se não tiver dado, vai na tabela. Não precisa decorar nenhum desses valores. Nitrogênio é 14, hidrogênio é 1 e o oxigênio vale 16. Fazendo as multiplicações, vou chegar a 80. 2 vezes 14, 28. 28 com 16 vai me dar 44 gramas. Agora, um pouquinho de interpretação. Se foram usados 6 gramas do reagente, então veja bem, se eu usar 6 gramas, é como se eu colocasse 100 gramas de pipoca dentro da panela. Todos esses 100 gramas estouraram? Não. Se eu colocar 6 gramas dentro desse reator, todos os 6 gramas vão reagir? Não. Se ele está perguntando porcentagem, inclusive, uma alternativa eu já posso eliminar de cara. A letra B já está fora desse sistema, porque eu não posso criar uma matéria. Não existe criação de matéria. Então, a letra B já está fora. Agora, se eu estou usando 6 gramas de nitrato, qual deveria ser a massa teórica que deveria, mas não foi, deveria ser produzida? O X. Aí você chega à conclusão que esse X deveria ser de 3,3. Esse é o valor teórico. Só que na prática foram obtidos 2,97 gramas. Em teoria, 3,3 gramas, mas na prática, 2,97. Isso em porcentagem vai dar quanto? Em porcentagem, isso vai dar o quê? 3,3 está para 100, esse é o valor teórico. Como foram produzidos na prática 2,97 vai me dar Y, o Y vai me dar 90%, a alternativa correta, a letra D.
Não muda em absolutamente nada. Professor, e se eu quisesse usar o 2,97 para descobrir a massa que realmente reagiu? Poderia, se chegaria a 5,4 gramas do nitrato. Então, 6 gramas estaria para 100, 5,4 daria 90% da mesma forma. É o tipo de exercício que você não tem como errar. A não ser que você faça uma barbeiragem matemática tremenda, mas é o tipo de exercício que você não me erra. Outro caso especial. Vamos fazer o seguinte agora. O próximo caso especial vai falar sobre pureza. Professor, mas não é igual ao rendimento? Não, não é igual ao rendimento. Vou te dar outro exemplo. Quando eu falo em rendimento, eu estava falando da pipoca. Eu tenho que esperar as pipocas estourarem para eu poder ver, depois que a reação aconteceu, quanto que tem e quanto que não reagiu. Agora, quando eu falo em pureza, eu vou dar um exemplo clássico do feijão. Eu vou fazer um feijão amanhã, vou fazer uma feijoada no sábado. Na hora que você vai fazer o feijão, você pega o saco de feijão do mercado, abre e já coloca dentro da panela? Não. O que se faz antes de colocar na panela? Você coloca o feijão numa mesa, retira aqueles grãos que estão podres, ou então, muitas vezes, em pedrinhas dentro do feijão. Ah, mas não é que coloca a panela de pressão, a pedrinha amolece. Não amolece, não amolece, não. Apodrece, amolece. Então, o que você faz? Você retira as impurezas primeiro, para depois colocar dentro da panela, que é o reator. Na indústria, você vai fazer a mesma coisa, e na estequiometria também. Quando você tiver um dado de porcentagem em rendimento, você vai fazer o cálculo no final. Quando você tem a pureza, você precisa primeiro retirar as impurezas para depois fazer a reação. É diferente da pipoca. E aí, quando que você faz o cálculo da porcentagem na pureza? Antes da estequiometria. É um processo diferente, mas no final das contas vai dar a mesma coisa. Quer ver o exemplo? O cromo é um metal empregado na produção do aço inox no revestimento de algumas peças metálicas. Esse metal é produzido por meio da reação abaixo. Já temos uma reação. E perceba que eu tenho um 2 e tenho um 2. Então, significa que ela já está equilibrada. Partindo-se de 15,2 gramas de CR2O3 para, já sei que eu vou usar o CR2O3. E admitindo que esse possui pureza de 75%, a massa produzida de cromo. A massa produzida de cromo, já sei as duas substâncias que vão me interessar. Porém, partindo-se de 15,2 gramas de CR2 e admitindo que ele possui pureza de 75%, a história do feijão, eu não vou colocar os 15,2 gramas dentro da minha panela. Eu vou retirar primeiramente as impurezas, vou fazer o cálculo da porcentagem primeiro. Então, o que você tem? Se eu tenho gramas e o 15,2 considerado puro, então ele é 100%. Só que ele fala que é 75%, isso vai me dar um X, e esse X vai me dar de 11,4 gramas dele puro. É a história do feijão. Retirei as impurezas e fiquei com 11,4 gramas do meu feijão puro que vai para dentro da panela. Então, esse 11,4 é a massa que realmente me interessa. Então, eu vou até fazer uma releitura. Partindo-se de 11,4 gramas de CR2O3, a massa produzida de cromo. Portanto, quais são as duas substâncias que eu vou ter interesse? O óxido de cromo e 2 vezes o cromo. Professor, vamos fazer continha? Não, não era de fazer continha. Massa e massa. Massa com massa. Então, eu vou fazer o cálculo. 152, porque 2 vezes o cromo, que é 52, 104, mais 48, 152. E 2 vezes o 52 vai me corresponder a 2 vezes 52, que dá 104. A massa dele puro, 11,4 vai me dar um Y, e esse Y vai ser igual a 7,8 gramas. Professor, mas se eu quiser fazer a estequiometria primeiro e fazer a porcentagem depois igual ao rendimento, vai dar a mesma resposta. Só que o problema, se você está fazendo uma prova discursiva e fizer esse cálculo aqui com a porcentagem depois da estequiometria, você não está fazendo pureza, você está fazendo o rendimento de uma reação. Então, os exemplos de casa. A pipoca, você só consegue saber quantos grãos estouram ou não depois que a pipoca estourou. Só depois. Quando eu falo em pureza, a história do feijão, eu retiro as impurezas primeiro, para depois colocar dentro da panela. São casos especiais. Então, rendimento, o cálculo de porcentagem vem depois da tua estequiometria, e quando aparece a palavra pureza, a porcentagem vem antes. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, tem outro exemplo aqui que é igualzinho do outro, lá da porcentagem, tem a resolução, inclusive, lá no site, lá normal. E aí, entramos no... Deixa eu ver meu tempo aqui. Opa, tem tempo aí, tem 15 minutos. O caso mais complexo.
Eu falo o caso mais complexo, mas é o caso que é um pouco mais trabalhoso. Reagente em excesso e reagente limitante. Eu gosto de dar exemplo de casa, que começa para vocês compreenderem. Então, vejam bem, quando eu falava em rendimento, a história das pipocas. Nem todos os grãos estouram, eu posso calcular o rendimento depois da estequiometria. Quando eu falo em pureza, estou falando no feijão. Tem que retirar primeiro as impurezas para depois colocar na panela. Reagente em excesso e automaticamente eu vou ter um reagente limitante. E o que você precisa descobrir é o limitante. É o limitante que vai ser o nosso grande objetivo. O excesso você vai descartar. Ele está sobrando mesmo. Vou dar um exemplo de casa. Imagine que no sábado você vai convidar alguns amigos, vou fazer uma história assim. Vamos imaginar que você convida alguns amigos para fazer um estudo na sua casa. Ou, antigamente era o churras, aqueles negócios que vocês montavam em casa. Hoje não tem, está tudo em isolamento. Imagina que você convide algumas pessoas para estudar na sua casa e você fala para sua mãe, para o seu pai, que vai vir alguns amigos e para eles comprarem um lanche para vocês fazerem depois. Geralmente, mãe, nessa história, é bem exagerada. Ela compra 300 fatias de queijo, 300 fatias de presunto ou mortadela, e esse é o lanche que vocês vão fazer. Aí você para, vou fazer um sanduíche para nós comermos. Está lá e você abre a despensa e só tem 4 fatias de pão. Você tem 4 fatias de pão, 300 fatias de queijo, 300 fatias de presunto. Eu gosto de exagerar, porque fica mais fácil de você compreender. Quantos sanduíches você consegue montar? Tem 4 fatias de pão, 300 fatias de presunto e 300 fatias de queijo. Quantos sanduíches você monta? 2. Você não é pão duro de pegar uma fatia de pão que já é fina e quebrar o meio. Você pega uma fatia, queijo, presunto, outra fatia. Ou seja, na hora que acabar o pão, acabou a reação fazer sanduíche. Ou seja, quem é o limitante dessa história de fazer o sanduíche? O pão. Na hora que na hora que o pão acabou, acabou os sanduíches. Aí a pessoa manda para fazer enroladinho. Enroladinho não é sanduíche. Ou seja, o sanduíche é pão, queijo e presunto. Na hora que acabou o pão, acabou a reação. Portanto, o reagente limitante é aquele que determina o final da minha reação. Professor, como é que eu vou descobrir isso? Você vai descobrir isso pela interpretação. Vou te dar um exemplo da Unesp. Eu falo que é o melhor exemplo para você entender reagente em excesso. Quer ver? Um químico deseja preparar hidrazina através da reação de 3,6 mols de NH3 para 3,6 mols de NH3. Já sei que eu vou usar o NH3. Com 1,5 mols de hipoclorito. Opa, já sei que eu vou usar o hipoclorito. Acabei esquecendo. Nós temos uma equação e por aquele 2 lá na ponta esquerda já indica que ela está equilibrada. Pô, já achei as duas substâncias, mas vai fazendo a leitura. O número de mols de hidrazina obtido é, a hidrazina é o N2H4. Aluno para, olha, professor, aquele seu roteiro é furado. Mas por quê? Porque lá no roteiro pede para você escolher 2 substâncias. E aqui tem 3. Eu tenho amônia, tenho hipoclorito e tenho a hidrazina. Só que o meu roteiro não está furado. O que está furado aqui é um caso especial. Eu não tenho como fazer uma regra de 3 com 3 substâncias. Essa habilidade. Então, significa que eu tenho o quê? Reagente em excesso. Um desses 2 reagentes está sobrando. E o que se faz com o reagente em excesso? Você risca ele, apaga ele da sua estequiometria. Só que, primeiramente, você vai ter que descobrir quem é esse excesso. Como é que você descobre isso? Por tentativas. Presta bem atenção. O que você tem? Você tem 3 substâncias envolvidas. O NH3, o hipoclorito e a hidrazina. Hora aí de você buscar as palavras mágicas para cada molécula. 3,6 mol para NH3, mol, o hipoclorito 1,5 mol para o hipoclorito e o número de mols de hidrazina. Então, tudo aqui é mol. Então, aqui está fácil. Mol, mol e mol. Para um pouquinho, volta naquela relação, qual é o número lá daquela relação fundamental que está acompanhado com a palavra mol. 1. Portanto, 2 vezes 1 mol, 2 mols, 1 mol, e aqui vai ser 1 mol. Ou seja, 2 mols está para 1 mol, que está para 1 mol. Essa é a relação intocável, não se mexe nela. Agora tem que tomar um cuidado. Segundo o texto, eu tenho 3,6 mols de amônio. Vou colocar no parênteses, 3,6 e 1,5 mols do hipoclorito, e aqui vai ser o meu X. Professor, mas você vai fazer uma regra de 3 com 3 substâncias? Eu não vou fazer uma regra de 3 com 3 substâncias.
uma dessas duas substâncias está sobrando, e como essa substância vai sobrar, eu vou eliminar ela do nosso cálculo. Mas como é que eu vou descobrir isso? Por tentativas. Vou pegar minha apostila aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. 3,6 e 1,5. Um desses dois valores você vai ter que tampar com o dedo. Eu vou usar a apostila. Ah, professor, eu quero tampar o 1,5. Pois bem, vou tampar 1,5 aqui, até fica mais fácil para você enxergar. Tá feito lá? Olha só. 2 mols está para 1 mol. Ou seja, o 1 é metade de 2. Que número que deveria estar embaixo da minha apostila que corresponde a metade de 3,6? Teria que ser 1,8 mol. Guardou esse número? Então, olha só. 1 é metade de 2. Então, embaixo da minha apostila tem que ter a metade de 3,6, que seria 1,8. Guardou esse número? Agora a gente vai fazer as seguintes hipóteses. 1,8. Se embaixo da minha apostila tiver um valor menor do que 1,8, significa que está faltando hipoclorito, ele vai ser o meu reagente limitante. Porém, se embaixo da minha apostila tiver um valor maior do que 1,8, ele está sobrando, ele vai ser o meu excesso. Então, novamente, eu vou repetir. 1 é metade de 2, metade de 3,6, eu preciso de 1,8 mol. Preciso de 1,8 mols. Se tiver um valor maior do que 1,8, está sobrando o excesso. E como eu tenho um valor menor do que 1,8, significa que essa molécula é o meu limitante. Professor, e se você tivesse apagado o 3,6? É o que eu vou fazer agora. Segunda opção. O 2 é o dobro do 1. Concorda comigo? O 2, dobro do 1. Se eu tenho 1,5 mols do hipoclorito, quantos mols de amônio eu deveria ter para ter essa reação? O dobro de 1,5, 3. Então, olha só, guardou 3. Se embaixo da minha apostila tiver um valor menor do que 3, está faltando amônia, portanto, seria o meu limitante. Mas na hora que eu revelo a apostila, eu tenho um valor maior do que 3,6. O que isso significa? Que a amônia está em excesso e que o hipoclorito é o meu limitante. Tá, professor, e agora? O que você faz agora? Simplesmente você vem aqui, ó, e retira a amônia da sua conta. A nossa conta vai ficar apenas em cima desse valor aqui, ó. Ou seja, 1 mol está para 1 mol, 1,5 mols está para X. Qual vai ser o meu valor de X? 1,5 mols. Portanto, o caso mais difícil que você vai ter que estudar é o chamado reagente em excesso. Só resolve nosso sistema. Professor, como é que eu descubro isso? Por tentativas, vai colocar o dedo, vai colocar borracha, vai colocar alguma coisa em cima de um valor. Professor, como é que eu sei esse valor? Não sabe. Você vai ter que fazer por tentativas. Ah, eu vou tampar 1,5. Deveria ter 1,8. Deveria, mas como eu tenho um valor menor do que eu deveria, limitante. Lá deveria ser 3, mas como tem um valor maior do que 3, ele é o excesso. O excesso você apaga, arrisca e trabalha apenas com o nosso limitante e com a pergunta final. Não é nada extraordinário, mas é uma questão de treinamento. E aí, para encerrarmos o nosso expediente, tem um tempinho ainda, opa, tem mais um exemplo aqui, mas esse exemplo, aliás, dá tempo sim, quer ver? Ó? Vamos ver se dá depois. Espera aí, eu vou voltar aqui, ó, que é um pouquinho maior. Tem a resolução. Mas é que eu tenho mais um caso aqui, que é esse daqui, ó, reações sucessivas. Estava quase esquecendo dele. Então, o último caso de estequiometria, repare que estequiometria não é uma coisa que você estuda, você tem que praticar muito, diga-se de passagem. Montar a equação, fazer balanceamento da equação, escolher duas substâncias, porém, quando tiver 3 substâncias, saiba que um dos reagentes está em excesso. Tire esse excesso da tua conta, trabalhe como se nada tivesse acontecendo. Porém, existe um último caso especial chamado reações sucessivas. Você vai lembrar com o Leonardo um assunto chamado lei de Hess, lá da parte de termoquímica, em que você podia inverter reações, podia multiplicar reações, de tal maneira que você montasse uma equação global. Professor, aqui vai ter ΔH? Não, não vai ter ΔH, mas eu vou te dar um exemplo. Veja bem, a pergunta que eu vou fazer é uma prova do SpaceX, Escola Preparatória dos Cadetes do Exército. Muita concorrência aqui dentro desse material. Então ele fala assim, fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas que estão representadas abaixo pelas equações não balanceadas. Talvez você não consiga enxergar ali, mas aqui é S8 mais O2 produzindo SO2. Aí o SO2 produzido na primeira etapa, ele reage com oxigênio e vai produzir o SO3. E o SO3 produzido na segunda etapa reage com água e vai produzir o ácido sulfúrico. São 3 etapas consecutivas em que o produto
vira reagente, o produto vira reagente. Considerando as etapas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido sulfúrico por esse método é de 100%. Isso é bem feito, não vai usar absolutamente nada. Então, a massa de enxofre, significa que você vai usar a massa do enxofre na primeira reação, necessária para produzir 49 gramas do ácido sulfúrico. Só que o ácido sulfúrico está na última reação. Professor, eu posso usar uma molécula de uma etapa com uma molécula da outra etapa? Pode, desde que as reações estejam equilibradas de forma sucessiva. E como é que eu faço esse balanceamento? Presta bem atenção. Então, olha só, eu vou trazer aqui de maneira um pouco mais prática. O S8 reage com oxigênio produzindo SO2. Lá tem 8 átomos de enxofre, aqui só tem um. Coloca um 8 na frente. 8 vezes 2 dá 16, ali tem 2, coloca um 8 na frente. A primeira equação daquelas lá já está equilibrada. Segunda equação, o SO2 reage com oxigênio produzindo SO3. Um enxofre, fechou. 2 com mais 2 são 4 oxigênios, ali tem 3. Opa, deu um problema aí. Uma sugestão, toda vez que você encontrar esse problema de ímpar com par, transforme o número ímpar em par. De que maneira? Multiplicando por 2. 2 vezes o enxofre, 2 vezes o enxofre. 4 com mais 2, 6. 6 oxigênios. Resolveu essa etapa. E a última etapa, o SO3 reage com água produzindo ácido sulfúrico. Última etapa está equilibrada. Agora tem um problema para você resolver. Como eu estou usando a primeira molécula, deixa eu ver se aparece aqui, ó, a primeira e a última. Eu preciso trabalhar com essas duas substâncias. Mas como é que eu vou trabalhar a primeira com a última? Eu preciso fazer um balanceamento em etapas. E como é que eu faço esse balanceamento em etapas? A dica é, uma pergunta... Então, veja bem, mas esse 8 daqui, ó, a primeira, deveria usar 8, mas o 8 é da primeira etapa. Eu não posso fazer um balanceamento já direto dessa forma. Então, o que eu faço? Vou fazer o balanceamento da primeira, o balanceamento da segunda, o balanceamento da terceira, como se elas fossem de forma isoladas. Bem claro. Agora é que vem a estratégia. A tua pergunta é bem boa, mas já vai ter a resposta. Quer ver? Ó? Como o SO2 é o meu produto na primeira etapa, ele já é consumido na segunda. Só que o que acontece? A dica prática é: o número que termina a primeira etapa deverá ser obrigatoriamente o número que começa a segunda etapa. Porque, veja bem, se ele é produzido na primeira e automaticamente consumido, o SO2 ele não vai existir no final do meu material. Só que como aqui tem 8 e aqui tem 2, como é que eu faço para transformar esse 2 no número 8? Eu posso multiplicar toda a minha equação por 4. Professor, eu posso fazer isso? Lógico que pode. Então, veja bem, o segredo é, o número que termina a primeira etapa é o número que deve começar a segunda etapa, mas a segunda etapa ou a primeira não tem o mesmo número, você vai multiplicar. Multiplica por 4, vai ter o quê? Aí você vai ter 8, aí você vai ter 4 e vai ter 8. Agora, o que acontece? Repare, eu posso simplificar agora o SO2 com SO2, vou usar a lei de Hess. Professor, mas aquele 8 não deveria ter esse 8 aqui? Não, porque eu tenho reações sucessivas. Agora tem outro probleminha. O SO3, que é produto da segunda etapa, ele é reagente na terceira. Mas como aqui eu tenho 8 de SO3 e lá só tem uma de SO3, o que eu vou ter que fazer? Eu acabei esquecendo aqui, ó, você vai ter que multiplicar aqui por, multiplicação feia, por 8. Se vai multiplicar essa reação inteira por 8, multiplicando por 8, eu vou ter esses valores. Aí o que você tem? Corta e corta. Pronto, agora sim. Então, olha só, numa reação sucessiva, você vai ter que montar a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, faça o balanceamento delas como se elas fossem isoladas, como se elas não existissem outras reações. Porém, quando você for mexer com moléculas em etapas distintas, eu vou ter que fazer o balanceamento em reações sucessivas. E como é que funciona? O número que termina a primeira etapa é o número que começa a segunda etapa. O número que termina a segunda etapa é o número que começa a terceira e vai de forma sucessiva. Professor, mas você pode multiplicar, dividir, tirar raiz quadrada, integral, derivado, pode fazer qualquer coisa, desde que você simplifique essas moléculas. Tanto que agora eu posso montar, inclusive, uma equação global. S8 com mais 12 de oxigênio com mais 8 de água, produzindo 8 de ácido sulfúrico. Agora ficou fácil, ó. Quais são as duas substâncias que eu vou utilizar? O S8 com 8 de ácido sulfúrico.
Ah, professor, mas ali tem 8, já não poderia fazer direto aqui embaixo? Ó, aqui foi uma coincidência. Nem sempre esses números vão ser iguais, nem sempre. Pode ser que vá ser um número diferente do 8, pode ser outras reações, mas aqui foi uma coincidência. Tem um 8 aqui, vou colocar um 8 na frente, pronto. Foi coincidência. Não é sempre que essas coisas vão funcionar. Então, faça o balanceamento em etapas. E como é que eu faço? O número que termina a primeira etapa é o número que começa a outra etapa. Bem claro. Aí, quais são as palavras mágicas? Massa com massa. 8 vezes a massa do enxofre, que é 32, dá 256. 8 vezes o aço sulfúrico, que é 98. O texto falava em 49 gramas, está para X. E esse X corresponde a 16 gramas. Ponto. O nosso material, o nosso tempo deu. Então, isso é a nossa estequiometria. Reparem, não é um assunto complexo, não é um assunto complexo, porém, é um assunto extremamente importante para o seu vestibular. As respostas do seu exercício, o arquivo dessa aula também já está disponível para você. Essa aula já está disponível para você no seu caderno a mais. Os slides já estão disponíveis. Lá no seu caderno tem a resolução dos testes da apostila e depois tem um vídeo para você novamente revisar esse material. É o assunto mais importante da química, deixei para o final como grande final. E o que acontece? Só para revisar. Montar a equação, fazer o balanceamento da equação, escolher 2 substâncias. Cada substância tem uma palavra-chave e essa palavra está no texto, não inventem, está no texto. Troca essa palavra por um número. Se for mol, é 1, se for molécula, 6 vezes 10 é 23, se for volume, 22,4, se for massa, é o X que você calcula pela própria molécula. Monta esses números na primeira linha, vê o que o texto está pedindo, regra de 3, calculou, acabou. Vai para a resposta, não tem como errar. Fechou? Então, o que acontece? Fechamos a nossa apostila 2, fechamos o nosso semestre, aí vocês vão ter aí, acho que 2 semanas de recesso, se eu pouco me engano, verifiquem depois com a direção, e treinem esses exercícios. Treinem, é muito importante isso para o seu vestibular. Depois que nós voltarmos, vamos revisar novamente esses assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguns desses assuntos, a gente pode tirar essas dúvidas aí. Uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, se cuidem, cuidem dos seus, usem a máscara, usem o álcool gel, evitem aglomerações, pelo amor de Deus. Então, fechamos, uma ótima quinta, um ótimo final de semana e vejo vocês daqui a 2 semanas. Tchau!